Como nós meditamos, a igreja em Pérgamo se casou com o mundo. É a igreja que se casa com o mundo. E após ela, vem a igreja em Tiatira. Tiatira significa sacrifícios. Essa é a igreja que declara que o sacrifício de Jesus não é o único, mas é um sacrifício em cada reunião da igreja, em cada culto da igreja. E todas as vezes que ela se reúne, ela renova o sacrifício de Jesus Cristo. E Cristo é sacrificado novamente. E isto é uma heresia, porque Jesus morreu de uma vez por todas, como está escrito, e nos salvou de uma vez por todas, ali no Calvário. Por que esta igreja desenvolveu várias doutrinas? Porque ela se casou com o mundo. Então, casar com o mundo significa que o homem começa a falar na igreja, no lugar de Jesus, no lugar do Espírito Santo. Então, para esta igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como o Filho de Deus, no versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse. E Jesus diz que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Estas coisas diz o Filho de Deus. É muito interessante que, justamente para esta igreja, Jesus diz que é o Filho de Deus. Ele não diz que é o Filho de Maria. Por quê? Porque nesta igreja há doutrinas terríveis a respeito de igreja, de evangelho, totalmente fora do Espírito Santo. Para esta igreja, Jesus é o Filho de Deus. Tem olhos como chama de fogo. Ele penetra todos os segredos do coração humano. E o que há nesta igreja de tão especial? É Jezabel. Jezabel era uma rainha que introduzia o culto dos ídolos aos judeus, aos israelitas. Essa mulher, ela é representada por um magistério, ou por um ministério na igreja. Porque Jesus diz no versículo 20, tenho, porém, contra ti, tolerar que essa mulher de Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Então ela diz que é só ela que pode ensinar. Há muitos lugares em que só uma pessoa pode ensinar, menos o Espírito Santo. E ela diz que ela não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então esta igreja, ela passa a comer coisas sacrificadas aos ídolos, isto é, doutrinas carnais humanas. Por que sacrificada aos ídolos? Os ídolos representam os homens no lugar de Deus. Assim, eles passam a se alimentar desta palavra humana, carnal e natural, ao invés da palavra do Espírito Santo. O resultado disto é que Jesus vem para julgá-la. Versículo 21. Jesus diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Prostituição porque ela abandonou o Espírito de Deus e seguiu seu próprio espírito, sua própria mente, seu próprio coração e se casou com o mundo. Lembre-se da igreja anterior. Aí ela não se arrepende. O que acontece no versículo 22? Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. Note que aqui há coisas trágicas acontecendo na igreja. A primeira é grande tribulação. Já viram pessoas religiosas atribuladas? Há muitos que falam nas igrejas que no mundo tereis aflições. Mas não, a igreja não está no mundo. A igreja em Éfeso ainda não está no mundo. A que está no mundo é a de Pérgamo, onde Satanás habita. É a de Tiatira. Aí a grande tribulação. A tribulação é no mundo. A igreja é vida e paz, quando a igreja está segundo o Espírito Santo de Deus. Então,
A segunda coisa é a morte, morte espiritual. São igrejas mortificadas. Encontramos os crentes e eles parecem que estão mortificados, sem poder de Deus, sem vida, com a fé ofuscada, com dúvidas no coração, não estão muito certos das coisas, estão conformados com a tribulação. Há crentes que estão conformados com a tribulação e pensam que enquanto estiverem aqui na terra estarão tribulados. Isto não é um ensinamento de Jesus Cristo. Se nós nos inclinarmos para o Espírito, segundo Romanos, nós temos vida e paz. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a vida e a paz não afastará do nosso coração. Medite sobre isto. Por que veio isto? Porque tolera. Há uma grande parte dos cristãos que toleram as coisas erradas nas igrejas, que toleram esses líderes nicolaítas, que toleram doutrinas de Balaão, que toleram Jezabel. Essas coisas negativas que Jesus revelou. Isto é revelação para os servos de Jesus Cristo. Portanto, esteja atento. Esteja atento aos que ensinam e o que ensinam. Porque se há ensino de Jezabel, se há um espírito de prostituição, se foge-se ao Espírito de Jesus Cristo, as coisas do Espírito Santo, nós devemos sair deste meio, como está revelado aqui em Apocalipse, onde o Espírito diz: sai dela, povo meu. Bendito seja Jesus, que por meio de seu Espírito nos livra de Tiatira, nos livra de Pérgamo, para que venhamos a Filadélfia. Que a graça de Jesus Cristo seja com vocês. Amém.